Flamengo da última cartada e Cristiano Ronaldo escolhe onde vai jogar. Várias outras notícias do Flamengo, viagem para os Estados Unidos da América. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu parceiro. Tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Flamengo se representa ao Setênio do Urubu na manhã desta segunda-feira, às 9h30 da manhã, para dar continuidade à preparação para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, torcedor rubro-negro. Os atletas tiveram folga ontem no domingo, entretanto, hoje é dia de ralação, hoje é dia de trabalho, porque depois de amanhã tem o embarque do Flamengo para os Estados Unidos da América. O Flamengo pretende parar a cidade do Rio de Janeiro, fazer um aeroflá absurdo. Às 6h30 da tarde está marcada a concentração para o BRT do fundão da torcida do Flamengo, rumo ao terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, para adentrar o avião que vai levar os jogadores do Flamengo rumo a Atlantic City, na Nova Jersey, não é? Na Pensilvânia, onde o Flamengo vai jogar na Filadélfia, diante da equipe do Esperance Tunis. E lógico, teremos transmissão da Pedrão RN TV, Flazoeiro TV, Mauro Santana, todos nós três em conjunto, para que a gente faça essa transmissão maravilhosa do Aeroflá, que vai marcar a memória do torcedor rubro-negro. Eu tô aqui na sala VIP da Gol, tá, torcedor rubro-negro, aguardando o meu voo para os Estados Unidos, cerca de mais ou menos aí 9h35 de voo até os Estados Unidos, até Nova York. De Nova York eu vou pegar um carro, vou para a ilha de Manhattan, ficar uns 2-3 dias ali, depois vou para Atlantic City, vou ficar em Atlantic City, Flamengo treina em Atlantic City, Nova Jersey, que é ao lado do estado da Pensilvânia, joga na Pensilvânia 2 vezes contra o Esperance Tunis e contra o Chelsea. Depois a gente pega o carro, desce para o sul dos Estados Unidos, para o estado da Flórida, em Orlando, onde o Flamengo joga diante da equipe do Chelsea, beleza? Esse é o nosso cronograma. Já na quarta-feira, no dia 11, o rubro-negro realiza as últimas atividades antes do embarque para os Estados Unidos, previsto para logo após o encerramento dos trabalhos e o período de descanso, torcedor rubro-negro. Então, vai ter esse treino de hoje, vai ter o treino da quarta-feira. Após o treino, os jogadores entram num ônibus, vão para o aeroporto. O voo do Flamengo é na parte da noite, desembarcando apenas no dia 12, saindo no dia 11, desembarcando no dia 12 nos Estados Unidos da América para esse jogo, para esse campeonato importantíssimo que vai ser a Copa do Mundo de Clubes, beleza? Alexandro, não estou a falar do nosso lateral esquerdo, e sim do zagueiro da seleção brasileira, do Lille, cita Flamengo 3 vezes e diz que quer se aposentar no clube, minha galera. Olha aí, ele que foi revelado pelas categorias de base do Flamengo, deu entrevista ao canal do Paparazzo Rubro-Negro, acho que falou também com a Monique Danello, e disse o seguinte, já disse, com certeza, pode cravar que vai acontecer. Vou voltar um dia para o Flamengo, pode cravar, disse ele no jogo que ele foi no Maracanã, deu entrevista à TNT Sports, falou sobre esse desejo de vestir o manto rubro-negro, de vestir a camisa do Flamengo, e olha, é bom zagueiro o Alexandro, viu? É bom zagueiro, o zagueiro do Lille, foi titular da seleção brasileira no primeiro jogo, dá para o Flamengo ficar atento a esse zagueiro aí para um futuro próximo, sabe sair jogando desde lá de trás, ajuda bastante, tá? Na saída de bola, do jeito que o Felipe Luiz gosta de jogar, beleza? Vamos lá, minha galera. Em entrevista ao portal GE, o lateral direito Guilhermo Varela comentou sobre a felicidade nas negociações pela renovação do seu vínculo com o rubro-negro, minha galera. O camisa 2, porém, destacou uma certa tristeza por conta de De Arrascaeta. Isto porque o Flamengo já deixou claro que a única prioridade para a renovação no momento é
a do lateral direito, conterrâneo de De Arrascaeta. Dessa forma, a renovação de De Arrascaeta só será vista mais para frente. E o Varela falou, hein? Olha o Varela aí. Fico muito feliz, lógico. Um cara como o Boto, o Filipe Luís, priorizarem minha renovação é muito importante. Muito contente, mas também fico um pouco triste falando do Arrasca. Ele para mim é um deus aqui e também no Uruguai. Um cara muito humilde, que também quero que ele fique. Então, por mim, seria, vamos renovar com ele e depois, ou os dois juntos, seria bom. Risos, falou o Varela em entrevista, lógico, fazendo uma média aí com De Arrascaeta, que é companheiro de seleção uruguaia, é um dos caras que ajudou o Varela no seu momento de maior turbulência no Flamengo, né? Depois que ele foi lá ajudar os torcedores do Peñarol, tá dando a volta por cima, joga como volante, joga como lateral direito. E o Flamengo só não avançou nas renovações de contrato com o De Arrascaeta porque tem contrato até o final do ano com o jogador uruguaio. Então o Flamengo não tem pressa para renovar o contrato de Georgian De Arrascaeta. A partir do ano que vem, o Flamengo dará prosseguimento à renovação de contrato do jogador. No momento, a prioridade máxima do Flamengo é renovar o contrato com Guilherme Varela, palavras do próprio Boto, e também do Filipe Luís. José Boto já se reuniu com Daniel Fonseca, empresário de Georgian De Arrascaeta, para discutir até um certo contrato vitalício. Entretanto, o diretor de futebol do Flamengo rechaça completamente essa possibilidade de contrato vitalício e quer fazer um contrato de 2, no máximo 3 anos com o Uruguai. Acho que é um tema delicado, o Flamengo tem que tratar isso com devido apreço, com devido carinho. Artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, na temporada, é o cara que decide os jogos do Flamengo quando o Flamengo está em apuros. Quando não está em apuros, é também ele que pega a bola, bota debaixo do braço e decide a parada. Então, meus amigos, é preciso ter cuidado. E acho que o Flamengo está se cercando disso. Não significa que o Flamengo não vai renovar. Significa, ó, dá uma segurada, prioridade. Não tem como você fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Senão você faz... Se você quiser abraçar o mundo ao mesmo tempo, você faz tudo errado. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Alan, do Flamengo, vê, segundo o Thiago Fernandes do Goal Brasil, com bons olhos um possível retorno ao Atlético Mineiro. Mas o clube rubro-negro não está interessado em liberar o volante. Eu tenho informação que Alan deseja ficar no Flamengo em razão das oportunidades que ele está ganhando com o Filipe Luís paulatinamente. Evidente, ganharia até mais oportunidades com o Filipe Luís não tivesse ele lesionado, porque o Eric Pulgar, que é o titular da posição do Alan, teve uma lesão, mas ele teve o azar, a infelicidade de ter a lesão no mesmo jogo que o Pulgar. Machucou o Pulgar, saiu depois, machucou o Alan, que estava até bem nessa partida diante da equipe do Botafogo. E aí ele não conseguiu ganhar aquele gargalo para que ele catapultasse, né, se catapultasse para a titularidade do Flamengo, né? Infelizmente. A informação que traz o Mauro César é que o Atlético Mineiro sequer procurou o Flamengo para tratar do retorno de Alan. Talvez tenham procurado primeiro o jogador. O jogador pode ter demonstrado uma certa vontade e aí vamos jogar na imprensa para ver como é que vão reagir, tá? O Flamengo já deixou claro que não vai negociar o jogador, tá? Eu sei que tem muita... Pô, vende logo, Pedrão, por que isso, por aquilo? Gente, o Flamengo não tem meio campo. Tudo bem que veio o Jorginho agora, mas estava jogando com o Everton Araújo, que não é jogador ruim, mas estava sem meio do campo. O Alan pode não ser aquele jogador que vai chegar à frente, fazer gol, dar assistência, mas ele exerce um papel que em determinado contexto do jogo é útil, que é de circular a bola para a esquerda, para a direita, desarme. Tudo bem que ele cambaleia, é trabalhado, atrapalhar, mas acho que a gente precisa entender isso. A não ser que traga outro. Aí tudo bem, né? Vamos avançando, pessoal. Dupla do Flamengo titular na seleção.
Gerson e Alexandro devem ser novamente escalados para o confronto da seleção brasileira diante da equipe da seleção paraguaia nesta terça-feira, dia 10, também conhecido como depois de amanhã. Brasil entrará em campo às 15 para as 10 da noite na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians. A partida é válida pela 16ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A provável escalação dita por Carlo Ancelotti, o italiano, novo técnico da seleção brasileira, descolado, bonezinho para trás, aquela coisa toda bem carioquês, já Carlo Ancelotti, deve entrar a campo com Alisson, Wanderson na lateral direita, zaga Marquinhos e Alexandro Ribeiro, falei que é bom jogador, o Ancelotti está gostando dele, Alexandro na lateral esquerda, Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson, Vinícius Júnior, Rafinha e Matheus Cunha. Há a possibilidade que o Wesley, mais uma vez, fique de fora da lista dos 23 relacionados para a partida, assim como ficou de fora na última oportunidade. Foi convocado, mas a FIFA só permite que 23 sejam relacionados para a partida das eliminatórias para a Copa do Mundo. A ver se dessa vez o lateral direito do Flamengo ficará pelo menos no banco de reservas da seleção brasileira. Se não for para ficar no banco de reservas, né, que venha logo para o Flamengo para trabalhar com o Felipe Luiz para essa viagem que o Flamengo vai fazer para os Estados Unidos, já taticamente, a estrutura do adversário, os pontos fracos do adversário, os pontos fortes do adversário, sobretudo um jogador que é da linha defensiva do Flamengo, que é o Wesley, apesar que eu contesto até a titularidade dele hoje em dia, não que ele não valha nada, mas em função do excelente momento que vive Guilhermo Varela com o manto do Mengão na lateral direita e também atuando como volante. Você vê como o Flamengo está sem meio de campo. Teve que usar o Varela de volante, o Varela. E o cara foi bem ainda, eu fiquei até surpreso. Então o Flamengo não pode sair dispensando qualquer um no momento que quer, na hora que quer. Tem que pensar, né? Vamos lá, pessoal. O negócio é o seguinte, meus amigos. José Boto enviou uma nova mensagem ao Zenit para encerrar de vez os rumores em relação a Gerson sair do Flamengo. Boto, neste meio de contato, que eu não vou falar aqui, deixou claro mais uma vez para os russos que consultaram novamente o Flamengo que só vai vender o Gerson se eles fizerem, usando aqui uma palavra que o pessoal costuma usar, o Pix. Eu sei que não tem Pix na Rússia, Pix é aqui no Brasil. Mas se não fizer o Pix, se não pagar à vista, o Gerson pode pedir, o Gerson pode chorar, o Gerson pode falar o que for. Não vai liberar. As pessoas de dentro do Flamengo estão extremamente incomodadas com esse assédio do Zenit ao jogador do Flamengo, sobretudo porque antecede uma competição tão importante como o Mundial de Clubes. E eles querem dar um basta nessa situação o mais rápido possível. Como eu trouxe aqui há cerca de 2 dias, existem pessoas dentro do Flamengo que são favoráveis até libera logo. Manda embora logo. Porque senão, Pedrão, uma pessoa me falando, vai tirar o pé no Mundial. O Flamengo vai botar o cara, com o cara tendo risco de se lesionar para depois ir lesionado. Será que ele estará 100% focado no Mundial de Clubes? E aí? E aí uma outra situação que eu tenho para passar para vocês é uma informação adicional. Veja bem. O Flamengo adiantou cerca de 50 milhões de reais de direito de imagem do Gerson como uma antecipação, uma bonificação pela renovação de contrato. Então, além de aumentar o salário, o Flamengo toma, pega 50. Entretanto, se o Zenit sair antes, se o Gerson sair antes, e acabou de renovar o Gerson no final do Carioca, ele vai ter que devolver essa quantia. Mas quem vai dever não é o Zenit. O Zenit vai pagar os 25 milhões.
Quem vai passar a dever o Flamengo é o Gerson. Ou o pai do Gerson, quem gerencia a carreira dele, o empresário do Gerson. Parece que o pai do Neymar também está envolvido aí. Entretanto, uma pessoa me falou o seguinte: Pedrão, se eles não devolverem, nós vamos soltar na imprensa e vamos judicializar no mesmo momento. Porque nós não esperávamos que alguns meses após a renovação de contrato, ele iria querer deixar o Flamengo para o mesmo clube que estava sendo assediado. E em função desse clube, o Flamengo subiu o salário do Gerson. E o Gerson ganhava menos que os outros no Flamengo, porque o Flamengo pagou pelo passe do Gerson. 20 milhões de euros quando ele estava no Olympique. Se o Jorginho vai ganhar mais, se o Danilo ganha mais, se o Alexandro ganha mais, é porque eles estavam livres no mercado. Os direitos federativos a eles pertenciam. O Flamengo comprou os direitos federativos deles. Em vez de pagar de forma pá, o Flamengo dilui isso no salário. Aí parece que o cara tem um salário absurdo, gigantesco, mas não tem. Isso são os direitos federativos diluídos ao longo do contrato. E é isso que as pessoas que trabalham com o Gerson, que queriam essa valorização salarial, em razão de outros ganharem mais e não ser tão destaque quanto ele, por isso. Só que o pessoal não entende isso. Para José Boto, o Flamengo joga com 2 volantes alinhados e não com um primeiro e um segundo. Ou seja, aí já mudando de assunto, tá? A tendência é que o Felipe Luiz jogue com o Jorginho Pulgar. De La Cruz vai ter que correr atrás de prejuízo. Tá? Essa é a informação que eu recebo. Marcos Braz, ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, foi anunciado como novo dirigente do Remo, que disputa a Série B. Em seu início de trabalho em Belém, Braz já busca reforçar o elenco e vê no zagueiro Pablo, de 33 anos, uma boa opção para fortalecer a defesa da equipe paraense. Pablo está fora dos planos do técnico Felipe Luiz do Flamengo e vem treinando em horários alternativos. Apesar disso, o defensor ainda não demonstrou interesse em deixar o clube carioca, mesmo tendo sido informado no início do ano que poderia procurar uma nova equipe. As conversas com o Remo já começaram, segundo o portal RT Sports. Um dos principais obstáculos para o acerto é o alto salário de Pablo, que recebe 660 mil mensais, valor fora da realidade da maioria dos clubes da Série B. Para facilitar a negociação, o Flamengo estaria disposto a pagar parte dos vencimentos do jogador. Braz aposta em sua experiência e influência nos bastidores para tentar convencer o zagueiro a aceitar o projeto do Remo, que vai estar fazendo um grande favor. Tá? Vai ser um favor assim gigantesco que vai estar fazendo para o Flamengo. Tá? Cristiano Ronaldo escolhe e bate o martelo, confirmando que não jogará a Copa do Mundo de Clubes. Em entrevista coletiva em Munique, na véspera da final da Liga dos Campeões, da Nations League, entre Portugal e Espanha, Portugal ganhou, parabéns Portugal, gol do Cristiano Ronaldo, ele disse: está praticamente decidido da minha parte não ir à Copa do Mundo de Clubes, mas tive bastante convites, isso é um fato. Então, ele já escolheu. Flamengo aumenta ainda mais proposta por Jorge Carrascal e Dinamo de Moscou já fica flexível em relação aos valores. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras, partiu Nova York, hein? Vambora!